Novamente, boa noite, bem-vindos à nossa casa, esse momento de conversa. É um prazer recebê-los na minha residência, na minha casa, ao lado da minha família. Então, meu abraço, meu carinho desta família Arnaldo para você. Nós estamos aqui representando as 4 unidades Arnaldo Funcionários, Arnaldo Anchieta, Arnaldo Centro Educacional e a nossa querida e acolhida creche, o nosso abrigo. Então, vocês, ao longo de segunda até hoje, mandaram várias perguntas. E eu vou retomar aqui, tentar responder o máximo que eu puder delas, mas sem dúvida nenhuma, a nossa equipe nas unidades vão poder auxiliar ainda mais. Então, os pais, as mães que têm dúvida, sintam-se à vontade em procurar o William lá na creche, porque eu vou tratar do assunto retorno da educação infantil de uma forma mais abrangente e, lógico, que vão haver especificidades de cada uma das unidades. Então, se teve dúvidas após essa nossa conversa, o William da creche, a Darla e a Cristiane lá no Anchieta, a Dani Gualberto, a Maju, a Rose lá na unidade funcionários, a Isabela lá na unidade centro educacional. E eu começo então com as perguntas que foram surgindo. Primeiro, todos estão voltando para as aulas presenciais? Não. Por enquanto, foi autorizado somente para as crianças de 0 a 5 anos, as crianças que ainda estão na educação infantil. Cleia, mas aí já voltou todos desses aí? Não. Nós voltamos para Arnaldo Funcionários, Arnaldo Anchieta e Centro Educacional na segunda-feira, as crianças de 1 a 3 anos. Na creche, voltaram as crianças de 5 anos. Mas, Cleia, por que essa diferença? Bom, primeiro porque é um retorno, é algo novo para nós, é algo novo para vocês que estão em casa, é algo novo para nossa equipe. Nós estamos preparados com todos os protocolos desde agosto de 2020. Experimentamos, testamos, mas tínhamos as crianças efetivamente? Não. Então, não somos imprudentes. Estamos começando gradual, recebendo cada uma das crianças. Então, optamos por fazer esta diferença justamente para termos os 2 momentos de experimentação. Lá na creche, nós temos 2 horários. Temos o horário da manhã e o horário da tarde. E nos Arnaldo, somente o horário da tarde. E aí eu explico um pouco mais. Todos os meninos dessas idades estão presentes? Não, porque nós temos que seguir protocolos muito rígidos. São protocolos que nós contratamos a AMECI, a empresa de infectologistas, ou seja, a Associação Mineira de Infectologistas. Hoje mesmo, pouco antes mesmo, questões de minutos de iniciarmos a live, eu conversava com o Dr. Oberdan, converso com ele, com o Dr. Guilherme, praticamente diariamente. Eles nos acompanham todos os dias, sejam ligando, seja nos visitando, por mensagens. Por quê? Porque eles são infectologistas e são eles os profissionais que estão nos auxiliando. Eu, Cleia, sei dizer para você de pedagogia, eu sei dizer para você de neuropedagogia, eu sei cuidar muito bem dos nossos filhos. Falo nossos porque, como mãe que sou, adoto todas as crianças como meus filhos. Não fiquem enciumados. Mas eu não sei falar de infectologia. Eu sei falar o senso comum, do que eu leio, do que eu procuro aprender. Mas eu não sou formada na área. Então, esses profissionais infectologistas estão nos orientando. Das primeiras orientações que eles nos fizeram são as bolhas. E eu aproveito para ser bem enfática no que eu vou dizer agora. Começamos segunda-feira e ontem houveram famílias que nos procuraram.
quero matricular o meu filho e quero que ele comece amanhã. Não pode. Por que não pode? Porque são formadas bolhas. E essas bolhas, elas são fundamentais para que a gente tenha um grupo controle. Se acontecer alguma situação, esse grupo é afastado. Entrando agora um pouquinho numa pergunta. Teve uma pergunta que uma família mandou assim: e se aparecer uma criança com febre? Primeiro, para que isso dê certo, para que continuamos funcionando com as escolas abertas, a parceria da família e da escola, ela tem que ser fundamental e ela tem que ser transparente. Criança com febre, seja uma gripe simples, seja qualquer outro sintoma, ela não pode ir para a escola. Então, esse é o primeiro princípio de solidariedade, de respeito. Lógico que os nossos profissionais, a nossa equipe, também não vai estar se tiver algum sintoma. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se a criança apareceu com qualquer situação, ela vai ser afastada? Com certeza. E todo este grupo volta a ficar em casa. Então, a bolha é justamente para ter o grupo controle de situações que possam surgir e de afastamentos futuros. Nesse caso, Cleia, se aparecer o professor também será afastado? Sim, com certeza. Uma outra pergunta que surgiu: eu quero levar meu filho o dia que eu puder. Não, papai e mamãe não pode. E nós vamos ser muito rígidos quanto a isso. Formado a bolha, esta bolha começa na segunda e termina na sexta-feira. Inicia-se uma nova bolha. Então, vou pegar um caso fictício, ok? A turma de 3 anos iniciou aula segunda-feira. Aí nós tivemos o João, que frequentou segunda, terça, quarta. Quinta-feira, por algum motivo, ele não foi à escola. Ele pode voltar à sexta-feira? Não pode, ele só pode voltar na outra semana se ele tiver a bolha. Se ele completar uma nova bolha. Mas por quê? Se eles estavam juntos, completaram essa semana, passam o final de semana, inicia-se um novo momento. Isso é muito sério e muito cuidadoso, porque durante essa semana, o nosso acompanhamento e o de vocês, pais e mães, ele vai dizer para nós se apareceu aquela febre que eu havia comentado, se apareceu uma indisposição intestinal, se apareceu algum tipo de mancha. Tudo isso vai ser controlado. Cleia, mas é normal que uma criança ou um adulto saiu de casa bem, alegre, mas chegou no determinado momento do dia e se ficou indisposto, ficou prostrado. Imediatamente nós vamos ligar para vocês. Nós temos uma sala separada justamente para que qualquer sintoma que aparecer, a criança vai ser direcionada a esse espaço que está reservado. Vamos ligar imediatamente para que vocês possam buscá-los. Bom, essa é a bolha, esse é o mecanismo de início das atividades. Essa semana foi ótimo, todos aqueles que foram muito bem recebidos. Ver as crianças correndo, brincando, explorando, e uma alegria que a gente não via na escola há tanto tempo, foi emocionante. E nós queremos que isso continue. Por isso a transparência, por isso a parceria. Para isso, para a escola ser a segunda casa, a casa tem que ser a primeira. Transparência. Vamos continuar um pouquinho mais com outras perguntas que foram surgindo aí, tá bom? Teve uma pergunta que veio para mim que foi assim: os profissionais estão vacinados? As crianças estão vacinadas? Vocês têm acompanhado que no Brasil nós temos aí cerca de 14% da população somente vacinada. Não estão todos vacinados ainda. Os profissionais da educação estão nos grupos iniciais aí, sim, de vacinação, mas ainda não chegou a nossa vez. Temos que cuidar? Temos que proteger? Com certeza. Mas temos também que ter as crianças na escola conosco.
o desenvolvimento, a saúde física, mental, cognitiva dessas crianças já ficou muito comprometida. Nós não podemos esperar mais. Mas então, Cleia, se eu, mãe, eu, pai, quero esperar que meu filho, ou que eu e que a minha família estejamos vacinados para iniciarmos as aulas presenciais. Perfeitamente. Aguarde e não mande ainda para a escola. Só vai iniciar aqueles pais que nós mandamos para casa um documento e ele não pode ser respondido de boca, tá bom? Isso foi uma outra coisa que aconteceu essa semana. Tinha papai, tinha mamãe que viu o documento, ligou e falou assim: não, eu quero que meu filho volte. Papai, mamãe, responsabilidade é de todos nós. Nós precisamos desse documento assinado. Então você vai imprimir o documento, vai assinar e você vai entregar para nós. Eu posso escanear e mandar para as equipes de orientação e coordenação. Posso ir lá, não consigo imprimir, posso ir lá, pedir na secretaria impresso e preencher na hora e entregar. Não tem problema, mas ele precisa estar assinado, porque a primeira recomendação que nós temos lá, vá até o nosso site, leia todo o protocolo, todo de saúde sanitária que foi implantado na escola para que nós pudéssemos receber as crianças e os nossos profissionais. Então é muito importante que você leia e assine este documento. Uma outra pergunta que surgiu. Eu estou passando pelas perguntas aqui para tentar seguir todas aquelas que vocês me mandaram. Os corredores da escola estão sinalizados? Sim, com entradas e saídas. E esses protocolos que foram instalados lá, que foi inclusive visto pela equipe da ANECI, eles viram os espaços, visitaram os espaços fisicamente. Depois de tudo implantado, eles retornaram. Então, os corredores, o nosso espaço físico, ele não houve uma necessidade de uma mudança radical. Por quê? Porque o nosso espaço, ele comporta tudo que nós precisamos. Fizemos mudança estrutural? Para não dizer que nós não fizemos, nós instalamos em algumas unidades que houveram necessidade, instalamos as pias nas entradas. Outras foram necessárias? Não, mas toda entrada, toda porta de cada sala tem lá o dispenser com álcool 70% para ser usado. A cada atividade, os meninos vão, sim, necessariamente lá lavar as mãos. Mas são crianças pequenas, como que nós fazemos? De uma forma lúdica, de uma forma convidativa, de uma forma didática. Acabada uma atividade, nós vamos sim higienizar as nossas mãozinhas. A nossa equipe está usando avental de proteção, né? Máscara, está usando aquela proteção facial. Então, preparadíssimos. Aferindo a temperatura várias vezes. Uma outra pergunta que surgiu, eu aproveito para dizer disso. Se chegou lá na escola e está com a temperatura alta, mas também está muito calor, o sol estava quente, hoje não estava, mas ontem estava, amanhã pode vir a estar quente. E aí, volta para casa? Quando o tempo estiver mais quente, vai aferir a temperatura. Se for o caso, vai esperar um pouco lá, numa área aberta. Depois, logo em seguida, afere de novo, porque pode estar com o corpo quente, porque veio andando, estava no sol. Então, isso não quer dizer que nós não vamos permitir que entre. Agora, persistiu a temperatura? Sim. Uma outra questão, ao entrar, as crianças está sendo borrifado, álcool 70 nas mochilinhas, nos pezinhos. Nossa equipe recebeu uma orientação, os nossos profissionais de limpeza, todos passaram por treinamento junto com os infectologistas para uso de produtos sanitizantes necessários e autorizados para usar em ambiente com criança. Todos os nossos produtos foram verificados, rótulos foram orientados um por um. Nossa equipe de professores, nossa equipe de apoio, nossa equipe administrativa, todos passaram por treinamento. Então, estamos preparados. Posso dizer isso para vocês
com muito orgulho, mas também com muito aperto no coração. Logo quando começava essa live, eu dizia sobre isso. O medo, neste momento, ele nos preserva. Por quê? Porque nós vamos ser prudentes, vamos ser cuidadosos. Se nós não tivermos isso, nós não tivermos o receio, não tivermos o medo, ou tivermos esse afã de muita liberdade, nós não vamos preservar. Então, ele é importante na medida certa, com o cuidado necessário para cada situação. Tá bom? Uma outra pergunta, só um minutinho, porque eu estou vendo o chat aqui, ó, colocaram aqui para mim, bolha, não entendi direito. Vamos lá, eu vou voltar então no conceito de bolha e quantos alunos, tá bom? Bem, a bolha é aquele grupo formado pelos alunos que vão frequentar aquela semana. E eu vou dar um exemplo para vocês. A turma de 3 anos, que comportam 14 alunos, vão estar 14 alunos lá presentes? Não, não vão estar. Desses 14, 6 responderam que querem estar presencial. Então, 6 alunos vão estar presentes essa semana. Os demais, a família optou por estar no remoto, ou seja, assistir à aula de casa que está sendo transmitida pela sala de aula virtual. Ótimo. Outra turma, tá? Eu estou dando exemplos de turmas. A outra turma de alunos de 5 anos é uma turma que é composta por 25 alunos. Neste caso, pela metragem quadrada, que cabe 50% do grupo, com distanciamento regulamentado. Então, neste caso, nesta sala que é muito grande, ela cabe 14 alunos. 14 alunos vão estar presentes na primeira bolha. Os outros alunos vão estar na segunda bolha. Nesse caso, nessa turma vai haver rodízio. Pode ser que a turma tenha somente 14 alunos, então todos vão estar presencial a cada semana nesta bolha. O que não pode na bolha, tá bom? Vou exemplificar de novo, que é uma pergunta que foi recorrente aqui. Temos lá 14 alunos. Desses 14, o João, a Maria, o Joaquim, a Valentina, por exemplo, foram na segunda, foram na terça. Quarta-feira faltou a aula. Na quinta eles podem voltar? Não, eles vão ter que ficar afastados e só voltam na outra semana. Por quê, Cleia? Porque nós temos que ter um grupo controle. Aqueles alunos que iniciaram a semana, eles precisam finalizar. Eu posso então deixar de ir? Pode. O que não pode é deixar de frequentar e retornar. Sempre o retorno vai ser na bolha seguinte. Tá bom? Então esse é o conceito de bolha. E nesta bolha vão estar os alunos, os professores, professor de educação física, professor de música, todos os professores que compõem essa turma. Uma outra questão, a nossa equipe administrativa também está organizada para atender determinadas turmas. Eu, Cleia, por exemplo, se fui convocada para estar com a turma de 3 anos, eu não vou me relacionar com a turma de 2 anos. Uma outra questão sobre a bolha. A turma de 2 anos foi lá, brincou, seja no pátio, seja na fazendinha, seja na cidade Arnaldo. Quando esse grupo de 2 anos sair, a equipe vai higienizar o pátio para depois de meia hora ir à turma de 3 anos. Então, há uma escala de uso desses espaços. As quadras estão reservadas para cada grupo de alunos. Então, esses são os conceitos de bolha, tá bom? A bolha semanal depende, que é uma outra pergunta que chegou aqui. Se a turma que foi composta pelas famílias que optaram estar presencialmente tiver um número de alunos X, né? Vamos dar um exemplo concreto. A turma de 4 anos cabem 10 alunos. Somente esses 10 alunos falaram que vão voltar presencial. Os outros 5 falaram que não voltam presencial, ficam no remoto. Então, esses 10, a cada semana vai haver uma bolha. O outro exemplo que eu dei agora há pouco, a turma de 5 anos, que tem 25 alunos, 14 numa semana,
11 na outra, ou 12 numa semana, 13 na outra. É no sistema de rodízio. Como eu vou saber qual é a minha turma do meu filho, se realmente é rodízio ou se é presencial toda semana? Por isso que você vai precisar entrar em contato com a nossa equipe da unidade. Se você tiver dúvida sobre a creche Nosso Abrigo, o William vai poder te ajudar. Lá na creche, por exemplo, a turma dos alunos, todos os alunos, eles têm um horário integral na creche. Eles ficam de 7h30 da manhã às 17h. Não podem ficar. Pela determinação, cada criança pode ficar até 4h30, cada grupo de crianças. Então, a creche está funcionando no horário da manhã e no horário da tarde. Do horário da manhã, 50% dos alunos, no horário da tarde, 50% dos alunos. Se você tem uma dúvida lá sobre o centro educacional, a Isabela vai te ajudar. Se é sobre o Arnaldo Anchieta, ou a Darla, ou a Cristiane, vai te dar detalhadamente a sua turma. Se é sobre o Arnaldo Funcionários, ou a Rose, ou a Maju, ou a Dani, vão te auxiliar. Por que você está dizendo pela unidade, creio? Porque depende da metragem quadrada da sala e da quantidade de famílias que respondeu ao nosso questionário sobre estar presente ou não. Porque frequentar presencialmente neste momento é uma opção da família. Por isso tem esse questionário, por isso tem essa obrigatoriedade de assinar esse documento e nos informar. Porque para construir a bolhas, nós criamos 2 principais critérios. O primeiro, a família optar presencialmente ou remoto. Então, se eu optei por presencialmente, eu vou começar a montar a bolha por esta equipe, por esses pais que optaram presencialmente. Eu optei por assistir a aula de casa. Então, ótimo, você então não vai fazer parte desta bolha. Digamos que todos da turma querem estar presencialmente. Qual é o segundo critério? Lista de chamada. Então, por isso que aí vai um terceiro, né? Na verdade, ele não é critério, isso é uma exigência sanitária. A metragem quadrada da sala, comportando 50% das crianças com o distanciamento necessário, tá bom? Então, por isso que eu estou dando exemplos concretos, específicos. No entanto, para eu saber exatamente o funcionamento da minha turma, do meu filho, da minha filha, a nossa equipe vai te responder, tá bom? A semana passada, na quinta-feira, todas as nossas unidades fizeram reunião com as famílias, explicaram, mas eu persisti a dúvida. Ótimo, o perguntador tem que estar aberto. Teve dúvida? Entre em contato com a nossa equipe, porque aí a gente vai te explicar novamente de acordo com a característica específica da sua turma. Combinado? Deixa eu ver se eu tenho mais pergunta aqui. Turma da bolha, se vai frequentar as aulas. Ok, respondi as primeiras perguntas aqui. Se tiver mais aí, pode mandar no chat, tá bom? Preciso esclarecer uma outra questão que é muito importante. Em relação a esse uso desse espaço por crianças tão pequenas, de 1 ano, ou até mesmo de 2 aninhos. Primeiro, esta idade recomenda-se não utilizar máscaras, tá? Pela idade da criança. A partir de 3 anos, todos têm que estar de máscara. E aí nós pedimos para ter 2 máscaras, no mínimo, porque cada tem que trocar, né? Depois de 2 horas tem que trocar a máscara. Então, só vai tirar essas crianças nessa idade a partir de 3 anos, na hora de fazer a sua refeição. Gente, máscara não tem de não usar. Todos precisamos usar. Exceção, crianças de 1 ano e 2 anos, porque é uma recomendação dos próprios pediatras, tá? Outra coisa, o lanchinho. Eu consigo comprar o lanche do meu filho na escola? Não, papai e mamãe tem que trazer o seu lanchinho do seu filho, porque só ele vai manipular. Aí a professora não vai ajudar? Vai. A cada criança que a professora ajudar, ela vai higienizar as mãos e vai voltar para ajudar a criança. Combinado?
algo também importantíssimo aí que nós precisamos estar muito atentos. Cada criança tem lá o seu conjunto de materiais. Então, se é um jogo, nós separamos jogos, para cada criança é o mesmo jogo, só que cada criança tem o seu, identificado com o seu nominho, com os pequenininhos tem a foto lá, para que ele possa identificar pela foto, de uma forma lúdica, de uma forma acolhedora, de uma forma brincando com os meninos. Nós não deixamos de colocar nada para eles, porém ensinando, incentivando. Nossa unidade de Barra Mansa voltou na primeira semana de fevereiro. Então, eles estão completando aí mais ou menos 2 meses e meio de aulas efetivos, porque tem finais de semana, teve feriado prolongado lá na região. Hoje, as famílias dizem para nós assim, nós estamos mais seguros com os nossos filhos na escola, porque eles estão aprendendo, estão ensinando em casa como cuidar da higiene sanitária, como ter cuidados diante do que está acontecendo. Eu falo isso para vocês por vivenciar, experimentar essa situação concreta que acontece em uma das nossas unidades. Isso quer dizer o quê? Que as crianças têm uma facilidade muito grande de aprender. Eles são abertos a essa aprendizagem. Muitas das vezes o medo maior é nosso, do adulto, que é natural. Os primeiros dias, logo do início da pandemia, ano passado, que ficamos afastados, a primeira vez que eu fui sair de casa, eu confesso para vocês que eu tive muito medo. Mas foi um medo que me ensinou a ter cada vez mais cuidado para lidar com essa situação. E a criança tem essa facilidade. Muitas das vezes, esse medo é o nosso. Uma outra pergunta que veio lá de manhã para nós. O horário, como que está? O horário presencial é um, o horário da atividade remota é outro. Horários preservados, diferentes e que são os mesmos professores. Então, professor, vou pegar a professora que hoje deu aula. Então, o horário dela foi de 13 às 13h40, por exemplo. Depois essa turma teve aula de inglês. Então, a professora que estava com a aula com as crianças foi para dar a aula remota, a professora de inglês foi para a sala e depois inverteu. Então, a nossa equipe montou e remontou, quebrou a cabeça, mas organizou. Os horários estão distintos, complementares, para que todos possam ter. Aula remota está valendo? Está valendo. Posso continuar? Posso. Tenho que mandar amanhã? Só se você quiser que seu filho esteja presencial, assinou o documento e está cuidadosamente e rigorosamente dentro dos protocolos de higiene sanitária. Espera aí, tem mais uma pergunta aqui para mim. Se mudei de ideia, remoto para presencial, posso mandar meu filho para a escola? Então vamos lá, olha só. Você está no remoto e você mudou de ideia, quer para o presencial. Pode mudar de ideia. Mas no meio da semana, não. Então, hoje é quarta-feira, eu estou no remoto, amanhã eu quero presencial, eu posso mandar meu filho amanhã? Não, ele vai para o presencial da próxima semana. Lembram do conselho de bolha que eu trouxe? Sempre, semanalmente, nós vamos montar as bolhas para que os meninos possam iniciar e ficar neste controle, ou seja, neste grupo controle da bolha, para que a gente possa monitorar qualquer situação que venha acontecer e afastar esse grupo completo que teve acesso às crianças ou os adultos que compõem essa bolha, tá bom? Posso mudar de ideia, eu estava presencialmente, quero ficar para o remoto, sem problema. Eu estava remoto, quero ir presencialmente, pode sim. Respeitando, estando com a documentação lá assinada, que é presencial, e entrando na bolha da semana seguinte. O que não pode é no meio da semana. Por exemplo, eu posso frequentar a aula segunda, quarta e sexta presencial e terça e quinta remoto? Não, não pode. E aí não compõe uma bolha. Tá certo? Dá um oi aí, marca para nós aí
no chat do YouTube se você entendeu a minha resposta, se ficou com alguma dúvida ainda. E abre o perguntador, como eu falo para a criançada, pergunta, aproveita que é a hora da gente responder tudo. Eu fiquei muito curiosa com uma família que escreveu para nós assim: e nesse mundo polarizado, como agir? Como fazer? Realmente, nós vivemos um mundo polarizado. Mas será que o mundo é só certo e errado? Será que é só o que eu concordo e o que eu discordo? Tem outras possibilidades. Neste momento, nós conseguimos aprender sobre isso. Eu posso estar presencial, eu posso estar remoto na aula, eu tenho a minha opção, mas nós temos uma possibilidade, nós temos um equilíbrio de estarmos presencial e remoto com todos os cuidados necessários. O que nós não podemos é simplesmente aderir a um ponto de vista, a um posicionamento e não nos abrirmos para outras possibilidades. O mundo, ou essa pandemia, tem nos ensinado isso. Tem nos ensinado a olhar para o outro, a ter empatia, a respeitar. E o respeito não só porque eu vi o outro e respeitei, não. Quando eu uso uma máscara, eu estou respeitando o outro. Quando eu mantenho o distanciamento, eu estou respeitando o outro. Quando o outro opta por vir presencial e eu, neste momento, quero remoto, eu incentivo quem quer presencial. Eu respeito o outro quando eu sou sincero e digo: hoje o meu filho não amanheceu bem, ele está febril, pode ser uma gripezinha, mas eu vou ligar para a escola e avisar, porque ele esteve presencialmente e todos os coleguinhas também têm que ser preservados. Isso é respeito, isso é empatia, isso é olhar para o outro. E essa pandemia tem nos ensinado isso. Então é um convite, até porque os nossos filhos, as nossas crianças, eles espelham o que nós fazemos. Nossas atitudes, nossas ações falam tão alto que calam as nossas palavras. E as nossas crianças têm um radar de observação fantástico. Eles são expert. E eles vão espelhar justamente aquilo que eu faço. Então, aproveite este bom momento. Vamos ensinar cada vez mais para os nossos filhos e para as nossas filhas o que é olhar para o outro, ter empatia pelo outro, ser gentil com o outro e respeitar o outro. Mesmo quando eu não concordo, mesmo quando eu concordo. É um momento de muito aprendizado. É um momento muito difícil também, eu concordo. Para mim também é muito difícil. Para a minha família, para a família dos nossos professores. Mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que tentar, que nós não temos que continuar fazendo o nosso melhor. Não quer dizer que nós não temos que ser parceiros, cada qual com a sua responsabilidade, nesta boa função de educar e formar os nossos filhos e nossas filhas. Na minha listinha aqui das perguntas que nós recebemos durante o dia, eu passei por todas. Todas elas já tinham sido respondidas anteriormente quando nós fizemos a live com a Messi. Mas e aí, eu não posso ter dúvida? Pode, deve. Traga de novo a sua pergunta. E é isso que nós queremos. Responder cada vez mais, falar sobre isso cada vez mais, desmistificar cada vez mais. Tá bom? Eu coloquei um tópico para abordar com vocês, caso houvesse tempo, caso não houvesse perguntas, que é sobre o ensino híbrido, tá bom? O que é o ensino híbrido? Ensino híbrido, ele é muito mais do que esta aula remota e esta aula presencial. Uma aula totalmente presencial ela pode ser híbrida. Por quê? Porque ela pode ter estações de atividades e que envolve tecnologia, que envolve jogos analógicos, que envolve kits de artes. Ela pode ser híbrida nesse formato. Ela pode ser híbrida tendo aula presencial e remota. Ela pode ser híbrida com transmissão de aula. Aula híbrida, o conceito de escola híbrida é o que nós estamos vivendo. E por que
que eu estou entrando neste assunto? Porque eu falei agora há pouco de nós termos um equilíbrio, de termos possibilidades e de não estarmos, né, posicionando-se entre esse e aquilo. Ou, como diria Cecília Meirelles, entre isso e aquilo. Nós podemos nos posicionar com a questão híbrida da educação, tendo a possibilidade de aulas presenciais e aulas remotas. Mesmo no remoto, temos um formato híbrido, de que eu possa utilizar o meu caderno para escrever, de que eu possa usar um recurso, um aplicativo para um jogo, para uma atividade que ela vai usar uma plataforma. Isso, o conceito de híbrido, ele cresceu com essa pandemia e com o processo de ensino e aprendizagem. E é ele que, neste momento, nos permite o retorno de atividades presenciais. O remoto funcionou? Funcionou. Da melhor forma? Sim. Mas é o ideal? Não, não é o ideal. Criança para aprender, jovem para aprender. Falava hoje, estava tendo uma reunião hoje com um grupo que eu acabei de conhecer, inclusive, não posso dizer que ainda são amigos, e eles falavam sobre livros, e eu falei, olha, vou dizer para vocês, eu não me adaptei com os livros digitais. Eu ainda gosto de pegar, sentir o cheiro do livro. Criança, para aprender, precisa pegar, precisa sentir. Funciona. Quando eu leio um livro digital, eu entendo. Sim. Eu aprendo? Sim. Mas é o ideal para o meu perfil? Não. Aula presencial funciona? Funciona. É o melhor? Sem dúvida alguma. O digital funciona? Funciona. É bom? Sim. Mas é o ideal? Não. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E sim, educação é essencial. Vou voltar aqui, me mandaram muitas perguntas aqui, acho que são duas. As aulas do remoto serão gravadas no rodízio das bolhas? Vamos lá. Não que as aulas remotas serão gravadas no rodízio da bolha. Na educação infantil, nós estamos com dois formatos. A aula presencial e a aula que a professora entra lá na sala remota, né, lá pelo Google Classroom, e transmite a aula. Essa aula que é transmitida lá na sala Google, essa é gravada, tá bom? A sala que está no presencial, ela não está gravada para a educação infantil. Quando for o retorno do ensino fundamental e médio, isso vai mudar, tá? Porque essa aula ao vivo vai ser transmitida para quem está em casa. Eu não vou entrar nesses conceitos agora, porque não voltou este grupo de alunos, não voltou o ensino fundamental, não voltou o ensino médio, e como ele vai ser um pouco diferente, eu não vou me ater nesses conceitos. Mas eu prometo voltar no outro momento e discutir quando voltarmos à aula presencial para esse grupo de alunos, ok? Neste momento eu vou me ater à educação infantil, que tem a aula presencial com a professora em sala e tem a aula remota que a professora vai lá e transmite pela sala de aula Google, tá certo? Outra pergunta, se a criança faltou na quarta, não pode ir na quinta e sexta? Não pode. Falei isso agora há pouco. Começou a aula na segunda, tem que ir a semana toda presencial, mas eu não posso ir na quarta-feira, tudo bem. Então também não pode ir na quinta e na sexta. Lembra do conceito de bolha? Se eu sair dessa bolha e esse grupo de alunos que começou na segunda, ele precisa terminar na sexta. Se algum desses alunos saiu dessa bolha, ele só retorna depois na outra semana. Por quê? Porque se ele sair e retorna, se acontecer qualquer sintoma, como que a gente vai saber? O que aconteceu ali? Então, não pode. Que a pergunta, então, tá assim, ó, se a criança faltou na quarta, não pode ir na quinta e na sexta? Não pode. Aí só pode retornar na outra semana para compor novamente a nova bolha, tá bom? Vou dar o exemplo de novo, tá? Que esse exemplo tem sido recorrente e porque as pessoas estão com muita dúvida. Começou a aula, tem aula. Posso ir só quarta, segunda, quarta e sexta? Ou vamos a semana toda, ou eu vou parte da semana e depois eu falto todo o restante da semana. O que eu não posso é começar, sair e voltar da bolha, tá bom?
ela pode voltar na próxima segunda ou precisa esperar 11 dias para voltar? Tá, ela pode voltar na próxima bolha, mas atenção, se a turma do seu filho for composta por uma única bolha, ele vai voltar na próxima semana. Mas se a turma desse seu filho ou da sua filha for composta por duas bolhas, a bolha A e a bolha B, ele vai voltar só depois de 11 dias, tá certo? Vai depender da bolha que se formou para esta turma. E como que eu sei a quantidade de bolhas por turma? Depende do número de alunos matriculados nessa turma, a metragem quadrada da turma, que pode comportar 50% dos alunos, mais o distanciamento, ok? Então, as turmas de 1, 2 e 3 anos, praticamente todas estão formando uma única bolha. As turmas de 5 anos, nós temos em unidade que tem duas bolhas e temos unidade que formou uma única bolha. Como eu sei? Entrar em contato com a coordenação e orientação da unidade escolar ou do funcionários, que é a Rose, a Dani Gualberto ou a Major, da unidade Anchieta, que é a Cristiane e a Darla, na creche Nosso Abrigo, que é o William, ou no centro educacional, que é a Isabela, porque ela vai dar essa equipe vai dar especificidade da bolha que formou para a turma do seu filho ou da sua filha. Combinado? Essa questão da bolha, eu acho que ainda tem um pouquinho de dúvida. Então, vamos lá. Coloca no chat aí para mim. Tenho dúvidas sobre a bolha? Manda sua pergunta. Ficou claro agora para mim, Cleia, não tenho mais dúvidas sobre essa composição da bolha. Então, dá um ok aí para eu saber que você entendeu a minha explicação. Partilhe conosco aí a sua opinião. Bem, mais alguma dúvida? Alguma pergunta a mais? Isabela, que está aí nos bastidores, Fernandinha, como que está o nosso chat aí? As pessoas estão colocando alguma dúvida? Tem algo mais que a gente precisa responder, esclarecer? Não? Coloca para mim aí. Tem mais uma pergunta? Então vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui. Não terá aula ao vivo, remotamente, a partir da semana que vem? Não, tem sim. Então vamos lá. A partir da semana, essa semana, tá? Estamos com aula presencial para as crianças de 1, 2 e 3 anos, para os Arnaldos. Crianças de 5 anos para a creche Nosso Abrigo. Mesmo com a aula presencial, mantém a aula remota, tá bom? Porque quem optou estar presencial, aula presencial. Quem optou por estar remoto, está tendo aula remoto. É a mesma aula, lógico, né? Com as suas especificidades de cada situação. Por exemplo, vou fazer uma brincadeira, tá bom? Na aula presencial, os meninos precisam de tempo para ir no banheiro, fazer xixi. Na aula remota, os meninos mesmo querem ir ao banheiro. A professora fala, pessoal, quer ir ao banheiro? Os meninos vão lá. Mas normalmente eles já levantam e falam, professora, eu preciso ir no banheiro. Então, tem as especificidades. Eu estou aqui trazendo uma caricatura divertida dos meninos irem ao banheiro, mas é lógico que tem outras situações que são diferentes. As crianças que optarem pelo ensino remoto só terão acesso à aula transmitida? Quem optar pela aula remota vai ter aula transmitida. Agora, transmitida não quer dizer gravada, tá bom? Aí tem algumas que são gravadas, a grande maioria está ao vivo. Ela é transmitida, mas não quer dizer que é gravada. Tem as duas opções, a gravada e ao vivo. Ou seja, sem interação com a professora? Isso é uma boa pergunta. O remoto é sem interação? Vamos lá. Se nós, tá bom, optamos por uma ferramenta, a ferramenta da sala de aula Google, que ela é uma ferramenta que permite interação. O que é interação? Os meninos têm chat, o microfone está aberto, a professora conversa com os meninos, eles respondem. Essa é uma interação. Por exemplo, nós aqui estamos numa transmissão com interação. Eu não consigo vê-los, vocês me veem, mas eu consigo, através do chat,
saber o que vocês estão perguntando, o que vocês estão falando. Então, eu me interajo com vocês porque eu tenho um retorno. Agora, se nós tivéssemos, não é o nosso caso, não serve para a educação básica, tá bom? Se nós usássemos um webinar, por exemplo, em que você só faz uma transmissão e não tem uma possibilidade de perguntas, de resposta, de visualização, aí sim seria só transmissão. Uma televisão, por exemplo, ela só transmite, é sem interação. Não há uma relação entre o ir e o vir. Neste caso, é uma transmissão com interação, porque nós temos um chat que nos permite ir e vir, tá bom? Então, são diferenças importantes. Se não me engano, foi a Alessandra que escreveu aqui. Alessandra, excelente pergunta. Nos instiga a trazer essas respostas mais claras, didáticas, porque realmente é muito fácil nós confundirmos essa situação. Transmissão estamos fazendo com interação. Tem também a transmissão com a aula, que é ao vivo, que tem uma relação entre a criança, entre o jovem e o professor ou a professora. Tá certo? Mais alguma pergunta aí? Não? Digam aí para mim se nós finalizamos aqui, agradecendo a vocês que estão aí, por terem esse tempo, por dedicarem e dividir conosco este momento. É com muito prazer, com muito carinho que eu estou aqui. Se precisar, faremos outros momentos como esse, para tirarmos dúvida, para estarmos perto, mesmo que distantes. Conceitos novos, né? Eu ouvia uma reportagem hoje pela manhã, assistindo aos noticiários, e um médico, um grande médico, se não me engano, do Hospital Einstein, falava sobre isso, o quanto esta pandemia nos ensinou as novas formas de interagir. Interagir é bom estar perto, mas interagir no momento de pandemia é importante manter o distanciamento, mas não o isolamento. Nós não estamos isolados, nós estamos distantes por uma necessidade, mas não estamos isolados. Nós conseguimos fazer trocas, nós conseguimos conversar, nós conseguimos contribuir e conseguimos ter empatia pelo que o outro está vivendo e está realizando. E é isso que eu convido a vocês, a nos ajudar nesta construção desse novo formato educacional, a sermos empáticos, a saber que nós, quanto profissionais de educação, vamos errar, assim como vocês pais, que também vão errar. Mas que bom, porque assim nós aprendemos a acertar. E nessa interação, nesse diálogo, nós vamos aprendermos uns com o outro, com empatia, sabendo que o erro pode acontecer, mas que se nós soubermos sinalizar da forma correta, de uma forma educada, de uma forma empática, de uma forma respeitosa, nós vamos construir com certeza um momento de aprendizagem muito melhor para os nossos filhos. Não fiquem bravos comigo, são todos meus filhos, de coração. Porque como mãe que sou, do Brian e da Natália, a avó da Luísa, eu sei o que é ser mãe, e eu sei o quanto nós sentimos e temos que cuidar do nosso bem mais precioso, que são eles, nossos filhos e filhas, e netos também. Então é com esse carinho de mãe, com esse respeito de mãe, que eu acolho todos vocês e quero que este momento seja o melhor possível dentro do que as possibilidades nos permitem. E se for errado, vamos refazer. E se for certo, vamos agradecer. Manda também o seu agradecimento, manda também o seu elogio, porque essa equipe Arnaldo, essa família Arnaldo, está se dedicando muito e elas merecem, todos eles, esse carinho. Isabela, Fernanda, Fred, Vanessa, minha eterna gratidão por vocês estarem aí, administrando, permitindo que eu estivesse aqui conversando com as nossas famílias. Se não fosse por vocês, eu não estaria aqui. Então, a vocês, meu muito obrigada, minha eterna gratidão. A vocês que estão aí interagindo conosco, muito obrigada. Que Deus os abençoe a todos vocês. Tenham uma noite de sono aí
agradável. Aproveitem os filhos. E amanhã, as turminhas de 1, 2 e 3 anos, para os Arnaldos, e de 5 anos para a creche, tem aula. Nós esperamos vocês com muita alegria. Um beijo e uma ótima noite.